Olá, turma da terceira série do ensino médio. Esta é uma aula de arte. Eu sou a Fernanda, professora de arte, mediadora da aula, discutindo a proposta e elaborando o projeto com os estudantes. Música. Quem vai ministrar essa aula é a professora Márcia Janini. Olá, professora, boa aula. Olá, professora Fernanda, boa noite. Boa noite, queridos alunos. Olha só, gente, hoje, né, qual é a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje? Pesquisar profissionais e profissões diretamente ligados à linguagem da música, né? Ou seja, após assistir essa aula, nós esperamos, né, que vocês consigam aí adquirir esta habilidade. Quais são os objetos de conhecimento que nós iremos trabalhar na aula de hoje? Profissionais e profissões da área musical. Agora vamos começar com uma interaçãozinha pelo chat, tá? Vocês têm habilidade para cantar ou tocar algum instrumento musical? Já pensaram em seguir alguma carreira musical? Qual? No bairro de vocês, na cidade ou região onde vocês moram, existem escolas, conservatórios, projetos sociais ou faculdades que oferecem cursos de formação na área musical? Escrevam para nós em um minutinho pelo chat. A gente volta já. Professora Márcia, temos muitos artistas aqui na terceira série. Ó, Leonardo, toco piano, já pensei em ser maestro, que nem a professora Márcia, mas não achei nenhuma escola. Ó, acho que a professora Márcia já vai te dar umas dicas. Já quis muito seguir a carreira de cantora, diz a Lediana. Não desiste, Lediana. Gustavo, eu toco gaita, olha que bacana. Roberto, violão. Jéssica, gostaria de aprender a tocar piano. Rafael, gostaria de aprender a cantar. A Kemily, cantar. A Isabela toca teclado e canta. E o Maurício gostaria de ser um cantor americano de pop. Muito bem, gente, né? Muitas interações interessantíssimas. Adorei tudo que vocês falaram. Então, quem, né, não encontrou na sua cidade, gente, dá uma olhadinha nas cidades em volta, né? Hoje em dia nós temos aí a ferramenta da internet, onde você pode estar entrando nas secretarias estaduais e municipais de cultura, né, da sua região ali, e observar quais são as oficinas pedagógicas, né, as oficinas culturais, onde se oferecem gratuitamente cursos, palestras e workshops, né? Conservatórios também, que podem existir em outras cidades. Às vezes, né, gente, tem sistema de bolsas de ensino, enfim, tá? É bem interessante vocês, né, não desistirem, tentarem fazer alguma coisa nesse sentido, tá bom? Às vezes as oportunidades aparecem onde a gente menos espera, né, professora Fernanda? É verdade. Tá? Vamos dar sequência aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho os conceitos de música. Quais são as profissões e profissionais relacionadas à linguagem musical? Os músicos, né? Que são também os instrumentistas, né? Esses profissionais, eles se especializam na condução de um ou mais instrumentos musicais, de mesmo ou de diferentes naipes. No caso aqui, né, tem uma menina aqui que ela canta e toca teclado, ou seja, né, o canto a gente também pode considerar instrumento musical, sim, é a sua voz, né? E, no caso, o teclado, né? Ou seja, instrumento de corda percutida. No caso, o teclado já é um instrumento eletrônico, né? Tá? Se fosse um piano, seria uma corda percutida. Certo? Então, olha só. Então, às vezes, esses músicos, eles podem, né, ser versados. Quem toca, geralmente, teclado e guitarra, por exemplo, né? Então, você tem corda percutida e corda dedilhada. Tem pessoas que tocam saxofone, por exemplo, e, sei lá,
né? Vamos colocar hipoteticamente aqui bateria. Então, ele está fazendo parte do naipe dos metais e da percussão ao mesmo tempo. Então, ele tem habilidade para as duas coisas. Tá? Às vezes acontece, tá bom? Então, gente, os músicos são responsáveis pela execução da parte instrumental da melodia ou da canção. Tá? Outra profissão interessante aqui é a de luthier. O que faz o luthier? Ele é responsável pelo fabrico, pela manutenção e até mesmo pela criação de instrumentos musicais. Muitos desses profissionais trabalham também com a customização do instrumento, personalizando-os ou, né, por aquela encomenda do músico. Então, vamos supor, né, no caso das guitarras, né, nós temos aí muitos luthiers importantes. Inclusive, por pedido de um grande, né, guitarrista, criou-se o chamado braço escalopado para uma guitarra. Tá? Justamente por essa questão. Então, o luthier ele tem essa noção de poder transformar o instrumento e até mesmo customizar a pedido do músico. Então, a pessoa pode colocar sua assinatura ali, a pessoa pode colocar o que ela, né, bem quiser, tá bom? Customizando esse instrumento, tornando-o personalizado. Outra profissão importante, né, que os alunos citaram aqui, a profissão de cantor, né? Em carreira solo ou como integrante de uma banda. Neste último caso, geralmente é também considerado frontman ou ainda o band leader, né? É o responsável por interpretar as letras das canções, emprestando sua voz e sentimentos à melodia. Então, os cantores aí são fundamentais, né? Geralmente, quando você vai num show de música, né, mesmo que tenha uma banda enorme, até mesmo uma orquestra sinfônica lá atrás, é sempre o solista, né, o cantor, o intérprete solista que está ali, que vai ter os holofotes em cima dele, geralmente. Tá? Por isso que a gente chama ele de frontman, né? Ou seja, o homem de frente, quem está na linha de frente em relação a um espetáculo musical. Tá? Olha só, preparador vocal. Qual é a característica aí grande do preparador vocal? Ele auxilia os cantores na exploração do melhor da sua técnica e timbre. Ele amplia as possibilidades vocais do intérprete e transmite preciosas técnicas em relação à execução do canto. A projeção, a dicção, o fraseado, a modulação, a afinação, bem como os cuidados pessoais com o aparelho fonador, com o intuito de evitar lesões. Então, gente, né, o preparador vocal ele se assemelha muito ao professor de música, ao professor de canto, tá? Ele vai justamente te dar aquele subsídio. Vamos supor, alguns cantores que já estão com algum probleminha na corda vocal, alguns cantores que já estão, né, passando por algum tipo de probleminha. O que o preparador vocal ele faz? Ele vai conseguir ajudar, né, de forma bem incisiva esse cantor. Tá? No caso, ele vai ajudar da seguinte forma. Ele vai passar exercícios para que este cantor consiga, mesmo estando com alguma lesão já existente, ele consiga explorar o máximo da sua voz. Em questão de potência, em questão de afinação, em questão de projeção, né? A dicção também, que é uma coisa muito importante. Tá? Então, tudo isso faz parte aí da profissão aí, né, do nosso preparador vocal. O preparador é muito importante. Regente ou maestro, né? Ele conduz a orquestra no âmbito erudito e no popular também. É o responsável pela ordenação, no âmbito, pela ordenação dos diversos elementos e movimentos da música, de forma harmoniosa, orientando os músicos na condução de seus instrumentos. Então, quando a gente está regendo uma orquestra grande, né, geralmente aí você tem uma média de 80 músicos ao mesmo tempo, então o regente ele está ali justamente para coordenar a entrada e saída desses instrumentos e a relação entre eles, para que todo mundo que esteja ali ouvindo, né, veja uma peça, né, bem tocada, bem conduzida, bem executada. Certo? Olha só, vamos continuar aqui. Então, o primeiro desafio para vocês na aula de hoje é uma pesquisa. Vocês vão acessar, né, links aí indicados no caderno do professor da terceira série, no caderno do aluno eles também estão lá, e vão realizar uma pequena pesquisa sobre profissões, profissionais e cursos ligados à área musical. Então, nessa pesquisa vocês vão buscar 10 profissões que um músico pode seguir em sua carreira, 4 profissões para quem gosta de música, saber tudo sobre a faculdade de música e ver onde estudar, o guia do estudante, a faculdade de música vale a pena? Descubra como tomar a decisão certa, tá? Se você pegar esse linkzinho e colocar essa descrição na busca do YouTube, vai aparecer, tá? Faculdade de música vale a pena? Descubra como tomar a decisão certa. E lá aparece uma espécie de documentáriozinho, pequenininho, onde você pode ter essas indicações, tá? E como as tecnologias transformaram a indústria da música, ok? Continuando aqui.
mais conceitos aí para a gente entender como é que funciona a questão da música, tá? Quais profissões a gente pode exercer após cursar a faculdade ou cursos de música? Vocês podem ser professores de música, né? Ministrando aulas teóricas e práticas de música na rede municipal, estadual, particular e até mesmo em ONGs e projetos sociais. Vocês podem ser regentes ou maestros, né? Vocês vão reger orquestras ou bandas, criar composições, melodias e arranjos, dirigir grupos vocais, instrumentais ou eventos musicais. E podem ainda ser produtores musicais, que são profissionais responsáveis por controlar a sessão de gravação, guiar os músicos e cantores e participar de todo o processo de produção de um álbum musical. Certo? Então, quais profissões aí, né, além, a gente também pode exercer quando a gente faz uma faculdade de música? A de pesquisador musical, né, que também é muito importante dentro, né, de uma gravadora. Ele realiza pesquisas acadêmicas, de investigação e de resgate da cultura na área de música, a partir de metodologias científicas e culturais. Ou seja, né, por exemplo, numa orquestra sinfônica, um maestro, por exemplo, eu chego e peço uma encomenda. Eu quero que os compositores realizem uma pesquisa, né, musical, para que a gente crie uma peça nova, baseada, sei lá, na obra de Palestrina, lá na Idade Média. Então, esse pesquisador ele vai atrás de todos os subsídios que ele puder, passar essa informação para a gente, para que a gente possa, então, estar compondo essa música. Tá certo? Essa é uma das funções do pesquisador musical. Desenvolvedores de instrumentos ou designers de instrumentos musicais, ou mesmo luthiers, né? Que são profissionais que, como a gente falou antes, consertam ou constroem ou customizam os instrumentos musicais. Cantores ou vocalistas, músicos que cantam, ou seja, que usam a voz, né, como seu principal instrumento. Ok? Por isso, gente, cuidem bem das cordas vocais. As pregas vocais devem estar sempre afinadíssimas aí, tá? Evitem aí qualquer tipo de lesão, tá? Isso é muito importante para quem trabalha com a voz. Outras profissões. Musicoterapeuta. É um profissional que se utiliza da música e dos elementos, som, ritmo, melodia, harmonia, para trabalhar a reabilitação física, mental e social de indivíduos ou grupos. Então, o musicoterapeuta, ele vai utilizar a música como uma forma de trabalhar a questão, às vezes, de traumas físicos, né, tanto lesões, né, no aparelho fonador, como também outros tipos, né, de problemas. Às vezes, pessoas que têm algum tipo de trauma, algum tipo até de problema, né, deficiência mental, pode se beneficiar aí da musicoterapia, tá? Apresentando aí grandes avanços, tá? Instrumentista. Ele integra conjuntos vocais e instrumentais, nos quais manipula instrumentos melorrítmicos, tá? Então, você pode muito bem fazer parte de uma banda, né? Você vai ser um instrumentista, você vai se formar em um ou mais instrumentos e na condução desses instrumentos musicais, podendo trabalhar com bandas, né, ou até mesmo em carreira solo, como a gente conhece aí vários, né, guitarristas famosos, né, Yngwie Malmsteen, né, Carlos Santana, enfim, que são músicos, né, que trabalham em carreira solo, tá? Tem todo um staff por trás, mas eles são músicos solo. Crítico musical, né? Entrando aí na área jornalística. É o profissional que escreve e publica em livros, jornais ou na internet comentários sobre música impressa, apresentações, gravações e shows musicais, tá? Então, gente, esse é um trabalho muito interessante. Inclusive, eu sou crítica musical há muitos anos, então é um trabalho maravilhoso, né? Onde você coloca a serviço da população todo o seu conhecimento, né, dentro da área de música, aliando ao jornalismo, que é muito interessante, né? Fazer com que as pessoas percebam a importância de um show, ou por que aquele álbum é melhor que o outro, né? O que deu muito mais certo, o que não deu, enfim. É muito interessante para, né, o público de modo geral, tá bom? Olha só, outras profissões aí que vocês podem executar. DJs ou disc jockeys. São os artistas responsáveis por transmitir música, muitas vezes de sua autoria, no rádio, na televisão, em qualquer local onde se ouça música, baladas, shows, etc. O uso da tecnologia e das mídias digitais permite que existam tipos diferentes de DJs, que adotam estilos diferentes para atender a diferentes tipos de público. Tá? Então, o DJ ele é muito importante, né? Você tem tanto o DJ que trabalha apoiando músicos em cima de um palco, como você tem um DJ que anima festas, bailes e casas noturnas, como você tem aquele DJ que ele trabalha como um músico mesmo, ele produz as próprias músicas dele, né? Como é o caso do Alok, aí que está tão famoso, né? Tão conhecido, David Guetta, enfim, e tantos outros, né? Tá? São tipos diferentes aí.
Cantores de jingles. São profissionais que têm conhecimento sobre música, técnica de criação de novos tons e vozes, e conseguem interpretar a música de uma forma que agrade ao contratante, né? Ou seja, que dê o recado ao público, entre outros. Esse cantor de jingle, ele faz exatamente o quê, né? Ele ajuda justamente a publicidade e propaganda. Ele empresta a sua voz para uma peça publicitária, certo? Que a gente já vai ver em aulas posteriores, né? Essa questão do jingle, a criação e como que funciona dentro da publicidade. E como é importante, todo mundo deve lembrar de algum comercial, né, professora Fernanda? Que assistiu aí, onde, né, você tinha uma musiquinha que falava sobre aquele produto e que fazia você ficar curioso e até mesmo comprar aquele produto. A ideia é essa. Ou que fica na cabeça uma semana, um mês. Só que como a gente é mais antiga, né, professora? As musiquinhas é bem da nossa época. Eu não vou nem cantar que vocês não vão saber. Pois é, né? Tá? E elas, para vocês verem, ó, a memória afetiva dela foi ativada agora. A minha também. Nós, com certeza, que nós duas, nos lembramos de músicas que fizeram parte de comerciais de jingles, né? Lá da década de 70 e 80. Tá bom? Vamos lá. Quais profissões, então, ainda a gente pode exercer, além dessas? Professor de canto, como a gente já falou antes, né, tem o ensaiador vocal, o preparador, e temos também o professor. O professor, ele apresenta algumas similaridades com o ensaiador, e é responsável por ensinar as variadas técnicas ao aspirante a cantor, tomando por base a junção entre teoria e prática, de forma que este, em momento posterior, consiga, com autonomia, escolher a melhor técnica e o estilo adequado às suas características vocais e gosto pessoal. Então, o professor, primeiro, ele vai ajudar você a desenvolver as potencialidades da sua voz. Ele vai descobrir que tipo de voz você tem, porque todos nós temos um tipo de voz diferente. Lembre-se, gente, a nossa voz para falar é uma e para cantar é outra, tá? Então, não confundam, né? E aí ele vai te ensinar as melhores técnicas de como você pode utilizar, potencializar essa voz que você tem, né? E, claro, ensinar também para você formas de você proteger o seu aparelho fonador, para que você possa cantar aí por muitos e muitos anos, tá? Compositor, é muito importante também. Ele é responsável pela criação e registro da melodia e da letra de uma canção. Ele é autor de uma peça musical. Então, o compositor é a pessoa que escreve tanto a melodia quanto a parte da letra de uma canção, né? E, a maioria das vezes, né, a gente confunde, fala assim, a música de fulano de tal. Não, fulano de tal é o intérprete. O compositor, às vezes, são mais de um compositor, né? Nós temos, às vezes, 4, 5 compositores para uma única música, né? Às vezes, você tem um compositor que criou um arranjo, o outro criou uma outra parte da trilha, o outro criou uma parte da letra, e assim vai, tá? E nós temos aí muitas outras profissões, aqui só citando algumas, tá? Então, agora, mais uma interação pelo chat. Vocês sabem o que significa staff? Na opinião de vocês, quais profissionais compõem o staff de um espetáculo musical? Quais são as funções que cada um deles exerce? E qual é a relevância do trabalho desses profissionais na produção de um evento musical? Em 1 minuto, a gente está voltando. Vamos lá. Ó, professora, tem bastante gente dizendo que não sabe. Eu mesmo sou uma delas que não sei muito bem o que que é. Algumas arriscaram
a dizer, eu acho que elas estão certas. A Rebeca falou que é tipo uma administração. O Igor, tipo um gerente. HWLL falou que é um ajudante. A Bárbara perguntou, é uma equipe que está por trás? Eu também imaginaria que era isso, Bárbara. Olha só, gente, tudo que vocês escreveram aqui tem relação, claro, com o que é o staff. Muito obrigada ao professor Marco Aurélio de Jacareí pela participação, né, por estar conosco aqui acompanhando a aula. E vamos lá, gente, vamos continuar então, tá? Quais são as profissões e profissionais relacionados à produção musical? Agora a gente vai falar do staff, tá? Quando assistimos a um concerto, um show musical, um festival de música, na grande maioria das vezes não percebemos a enorme quantidade de profissionais necessários para a produção, seja no palco, seja nos bastidores. Inúmeros profissionais se unem para nos oferecer aquelas horas de entretenimento e deleite, tá? Então, gente, vamos ver aí, né? Quem é o ensaiador, né? O ensaiador, ele é diferente do preparador vocal. Ele tem relação, mas ele é um outro profissional, porque ele trabalha exatamente com a equipe, né, de músicos que já está formada para aquele determinado espetáculo. Ou seja, esse profissional ele responde pela organização e pela condução dos ensaios do conjunto. Ou seja, o conjunto já foi escolhido, o espetáculo já foi idealizado e ele vai ali ajudar a organizar esses ensaios, as apresentações ao vivo e as gravações no estúdio. Certo? Técnico de som. Ele é encarregado da gravação das trilhas, que depois de cada músico gravar suas partes em separado, realiza a mixagem, que é a fusão harmoniosa das trilhas, resultando na canção, e a masterização, quando são filtrados e minimizados os eventuais defeitos de gravação, como chiados, para melhorar a qualidade do material gravado. Então, o técnico de som ele é responsável por organizar toda a parte da trilha. Então, o que são trilhas? Cada músico, gente, quando a gente vai gravar uma música, todas as músicas elas são gravadas em pequenas partes, em separado. Então, primeiro vai lá, o cantor grava a parte dele. Depois vai o guitarrista grava a parte dele, depois o baterista dele, e assim vai. O técnico de som, então, ele pega todas essas partes e ele as une, criando, então, a melodia que a gente ouve gravada no CD. Aí, nesse momento, ele faz justamente a questão da masterização, que é onde ele melhora a qualidade dessa captação de som, tirando aí ruídos, chiados, qualquer coisa que possa atrapalhar. Tá certo? E depois que ele faz essa mixagem, aí ele faz justamente aquela questão da produção, né? E aí tudo fica, né, harmoniosamente combinado. E nós temos então a música, tá? Então, depois da masterização, acontece a mixagem, que é justamente a junção de todas essas trilhas que foram gravadas em separado. Ok? Vamos lá. Então, nós temos aí o editor. O que o editor faz? Ele é responsável pela realização do registro final da partitura de um compositor e também de suas transliterações. Por exemplo, traduzir para os instrumentos musicais de hoje canções do período medieval, ou seja, realizar a transposição de instrumentos como cravo, alaúde, viola da gamba, para seus correspondentes em nossos dias. Então, o editor, além de fazer toda a edição, a parte escrita da partitura, para que qualquer pessoa possa lê-la e reproduzi-la em qualquer lugar do mundo, ele também é responsável por essa transposição. Se eu pegar, por exemplo, uma obra de Palestrina da Idade Média, onde eu vou ter lá alaúde, onde eu vou ter lá, né, a viola da gamba, o cravo, eu vou ter que transpor isso aqui para os instrumentos musicais atuais. Dificilmente eu vou conseguir encontrar uma viola da gamba hoje em dia, né? Até acha, mas é meio difícil, tá? Então, um cravo também é difícil. Então, eu vou ter que transpor a parte todinha que foi escrita em cravo para piano, por exemplo. O alaúde para um violão, né? E a viola da gamba aí, né? Eu vou ter que pegar um banjo, né? Ou um bandolim, que são instrumentos aí que têm a sonoridade mais próxima possível com esses instrumentos antigos, tá? O produtor, o que ele faz? Ele organiza sessões de gravação ao vivo e em estúdio, auxiliado pelo ensaiador. Quando ele próprio não agrega também essa função, tá, gente? Então, o produtor ele tem 1001 utilidades dentro de um estúdio. E ele realiza a supervisão da mixagem e da masterização junto com os técnicos de som. Então, o produtor ele é aquele homem coringa, né? Ele está por trás de tudo e ele conhece um pouquinho de cada uma dessas áreas. Tá? Ele está ali como suporte mesmo. O arranjador, ele assina a coautoria de uma composição, sendo responsável pelos arranjos sonoros da canção. Ou seja, trechos, frases musicais específicas e de efeito na melodia, como arranjo para pontes e refrões. Pode também realizar os arranjos para apenas um instrumento musical específico dentro da melodia. Por exemplo, os arranjos para piano ou flauta em uma composição popular. Tá? Então, o arranjador, ele trabalha simplesmente fazendo um arranjo, né? Ou seja, eu vou criar os arranjos para piano dessa composição.
Ah, tá, essa música é popular, então pode deixar que eu vou criar os arranjos de flauta para ela. Tá? Então, o arranjador ele faz essa parte. Ele cria uma parte ali, né? Um arranjo, ou seja, uma frase musical, uma frase sonora, que ela vai sendo repetida, né? Esporadicamente ao longo da canção. Tá? Então, o arranjador ele cuida do arranjo. Tá? É uma outra profissão, né? Então ele trabalha o tempo inteiro junto com o compositor. Ele é um co-compositor, um coautor da melodia que a gente vai estar ouvindo depois. Sonoplasta, muito importante aí na questão de shows ao vivo, tá? Ele trata dos efeitos sonoros, inserção de canções incidentais, vinhetas e outros elementos sonoros durante a apresentação. O que é essa canção incidental? Né? É quando eu pego um trecho de uma outra canção que já existe, claro, com autorização expressa do compositor dessa outra canção, e eu insiro ela, né, em algum trecho da minha música. Posso usar ela no refrão, posso usar ela na ponte, posso usar ela na introdução, enfim. Tá? Isso é canção incidental. E o sonoplasta, ele ajuda nessa questão, principalmente se eu estou num show ao vivo. Tá? É ele que vai controlar a mesa de som ali, é ele que vai ver se a altura está boa, se todo mundo está ouvindo de maneira harmoniosa, se todo mundo está ouvindo bem o que está sendo passado ali no palco, etc. Tá? Então, e outros elementos sonoros que eu quiser colocar, vinhetas, né? Entre uma canção e outra, tudo isso é o sonoplasta que vai ver para mim. Tá bom? O manager, o que o manager faz? Ele é o braço, né, direito aí, ele é o homem de ferro que a gente fala, da gravadora. Ele é o profissional que trabalha diretamente gerenciando o casting de artistas de uma gravadora. Tá? Então, ele é responsável pela contratação dos artistas, pelo lançamento dos novos álbuns musicais e pelas movimentações financeiras advindas da vendagem. Então, o manager é o homem de ouro de uma gravadora. É ele que vai determinar o staff dessa gravadora, qual vai ser. Que é justo o casting, né, no caso. O casting que seria o grupo de artistas. Então, vamos supor, eu tenho uma gravadora X. Então, eu tenho, sei lá, uma banda XYZ, eu tenho um cantor de viola, né, um cantor caipira, eu tenho um outro cantor, né, de rap, por exemplo, enfim. Eu tenho vários artistas aí, que é o meu casting. Então, eu que vou meio que gerenciar como que esses artistas devem se comportar em relação à gravadora. Então, vendagem de álbum, de disco, divulgação desse trabalho, tudo isso passa pela mão direta do manager. Tá? Por isso que ele é o homem mais importante dentro de uma gravadora. Ser manager de uma gravadora grande é uma grande responsabilidade, porque você é responsável pela contratação, né, e pela produção final aí desses álbuns. Né? Como que esse álbum vai ser vendido, como que ele vai ser colocado aí na praça. Tá bom? Agentes ou empresários. Esses já trabalham diretamente com cada artista. Eles ficam encarregados de cuidar da carreira artística dos seus representados. Né? Negociam shows, direitos sobre a vendagem de álbuns e exibições públicas dos contratados aí por ele. Tá bom? Ok? Então, o agente geralmente ele é contratado pelo músico para que ele cuide de toda essa parte burocrática da sua carreira. Inclusive, o agente ou empresário é ele que vai falar diretamente com o manager. Já para que o seu artista não sofra nenhum tipo, né, de problema. Inclusive, a parte jurídica, o agente empresário também tem que tomar conta. Tá? Vamos lá. Cenotécnica, o que é? Né? O que o cenotécnico faz? Ele é responsável por cuidar da parte visual e estética das apresentações, especialmente de shows. Né? Todos os efeitos especiais que surgiram durante o show. Pirotecnia, mudança de cenário, enfim. Tudo isso é trabalho da cenotécnica. Então, quando vocês veem chegar, né, atrás de um estádio, vai ter um grande show, aqueles caminhões enormes de logística, vocês sabem que ali tem desde os instrumentos musicais até toda a outra parte. Né? Ali tem spot de iluminação, ali tem plataforma, né, giratória para mudança de cenário rápida, tem tudo ali. Né? Efeito de chuva que cai, efeito de cascata, de pirotecnia, tudo isso é cuidado da cenotécnica. Tá? O cenógrafo também é muito importante, porque ele é responsável pela assinatura de todos os cenários, cicloramas e demais elementos cênicos de ambientação de um show. Ou seja, né, o que é, né, um ciclorama, no caso? O ciclorama é aquele banner, né, ou aquele pano de fundo, onde geralmente vai o logotipo e o nome da banda, por exemplo. No caso, né, de um show de rock, por exemplo, geralmente a gente vê muito isso. Né, esse estilo mais antigo. Apesar que hoje em dia, né, nós temos telões, né, então a questão da cenografia, né, elementos cênicos, tal, mudou muito. E o cenógrafo, geralmente, ele trabalha muito próximo dos cenotécnicos. Na verdade, o cenógrafo idealiza, ele desenha toda a parte, o layout de tudo, mas quem vai executar, quem vai montar e fazer funcionar é o cenotécnico. Tá? Maquiadores. Cuidam da caracterização cênica dos artistas sobre o palco. Então, é muito comum a gente ver artistas, né, que se maqueiam, né, usam figurinos específicos. Né? O Ney Matogrosso é um
grande cantor brasileiro, que ele está sempre muito bem maquiado, com figurinos lindíssimos, né? Então, o maquiador e figurinista dele, né, trabalham muito, tá? E ele também dá os toques dele ali, tá? Em outras bandas também, bandas de rock, por exemplo, você vê muito essa questão de a maquiagem, né, o rosto inteiro coberto, né, como se fosse uma máscara, enfim. Então, os maquiadores são esse pessoal que cuida da caracterização cênica de cada músico, tá? De cada artista. Figurinistas, então, realizam justamente, né, os figurinos, tá? Vamos lá. Ainda temos os iluminadores, que cuidam de toda a parte de iluminação de um show. Os roadies são muito importantes, gente. O pessoal não dá muito valor para o roadie, mas o roadie é o braço direito de qualquer músico. Por quê? Ele trabalha cuidando diretamente da ferramenta de trabalho do músico. Ele que cuida, ele que ajuda, ele que, desde a hora do transporte desse instrumento até o local onde a apresentação vai ser feita, é o roadie que cuida desse instrumento. Então, nada pode acontecer com esse instrumento, nada. Ele cuida, ele faz pequenos concertos, ele também tem que entender um pouco de luthieria, ele troca encordoamento de guitarra, ele faz afinação de instrumento, enfim. O roadie é um braço direito do músico. Ele está ali como um apoio mesmo, né? Você vê, tem muitos cantores, né, muitos músicos, que eles trocam de guitarra 3, 4 vezes no show. O roadie lá ali atrás já com as guitarras, já tudo perfiladinhas ali. Só vai pegando e trazendo. Mas ele já preparou cada instrumento desse antes de trazer para o palco. Tá? Então, o roadie é muito importante. Então, nós temos outros também profissionais aí, tá bom? Olha só, mais uma interação pelo chat. O que vocês acham que mudou na criação musical e nas produções de espetáculos, shows e festivais de música, com o uso da tecnologia e das mídias digitais? Em 1 minuto a gente volta. Muito bom, pessoal. Olha só. O Lio Jairo diz que agora o alcance ficou maior e melhor. A Amanda falou que tudo mudou. Verdade. A Vitória falou muita coisa. A Isabelle falou a mesma coisa, falou que tudo mudou. A Camila falou que veio para facilitar. O Igor falou sobre a divulgação. A Beatriz, facilidades. Rafaela, produção. E o Igor, a evolução. Tudo que vocês falaram está corretíssimo, né, gente? A tecnologia veio aí para ajudar mesmo nessa questão aí de como a gente produzir um espetáculo, né, com muito mais propriedade, uma coisa muito mais bem feita, né, do que era realizado há alguns anos atrás, tá? Que era tudo mais rudimentar. Então aqui a gente vê uma sala, né? Isso aqui é uma sala de produção musical, tá? Com certeza um técnico de som vai mexer em todas essas mesas aí, na hora justamente de mixagem e de masterização de um álbum, tá? Olha só. A gente também tem, né, os softwarezinhos, ó, né? DJs, ó, tá vendo ali, ó. Agora o notebook está diretamente ligado à picape ali, tá? Ok? Ali a questão da grua, né, que facilita muito na questão de transmissão, de gravação de shows ao vivo. Certo? Olha aí. Né? E aí as mudanças, né, gente? A fita cassete, né? A gente tinha lá, né, o antigo gramofone, e a coisa vai mudando. Então, agora nós temos para vocês um desafio. O segundo desafio da aula de hoje é uma pesquisa. Vocês vão realizar uma pesquisa no que vocês tiverem em casa, revista, jornal, livro, tá? E acerca de como que funciona a produção de espetáculo musical e de como que ela mudou com o uso da tecnologia e das mídias digitais. Vocês vão organizar esse material coletado em uma pasta ou vão colar no caderno de vocês e no retorno às aulas presenciais apresentem todas as produções professores de vocês. Por que vocês devem fazer isso? Porque o professor vai ter mais uma ferramenta de avaliação desse período de pandemia, certo? Reflexão sobre o tema da aula de hoje. No caderno de vocês vão escrever um texto
respondendo as questões abaixo. Já fizeram algum curso de música ou participaram de algum projeto social ou cultural ligado à música? Como um show é produzido? Quantos e quais profissionais fazem parte da organização de um evento musical? Já tiveram aulas de teoria musical e ou de condução instrumental na escola de vocês ou em algum local, algum conservatório particular? No seu bairro aí, há professores que se dedicam ao trabalho com música, executando algum instrumento, cantando, lecionando ou até mesmo produzindo músicas? E o último desafio aí da aula de hoje, né? O que vocês aprenderam? Façam uma reflexão e escrevam nos seus cadernos suas considerações sobre a frase a seguir. Talvez a música não esteja diretamente ligada à profissão que você almeja, mas estudar sobre essa linguagem é importante para ampliar conhecimento sobre outras áreas da vida pessoal, profissional e na construção até de um projeto de vida. Tá? Então, reflitam sobre o que a gente viu nessa aula, sobre todas as profissões que a gente viu, vejam qual aquela, né, ou quais aquelas, né, professora, que mais te chamaram a atenção, e aí você coloque isso aí, né, pense justamente nessa frase que a gente colocou aí, e escrevam aí nos seus cadernos aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês acharam interessante e pertinente em relação a esta aula, e em relação aí, né, criando já uma conexão com o seu projeto de vida. Tá bom? Vamos agora para uma revisão rápida. Nesta aula, a gente aprendeu sobre o quê? Profissões e profissionais relacionados à linguagem musical. E o que mudou na produção de um espetáculo musical, com o uso da tecnologia e das mídias digitais. Tá? Antes da gente ir embora, tá? Eu vou pedir para vocês mais uma interação pelo chat. Dessa vez eu vou dar mais um minutinho para vocês. Eu quero que vocês escrevam aí, dessas profissões todas que a gente falou, qual é que chamou mais a sua atenção? Escrevam para a gente em 1 minuto, a gente volta já. Eu vou começar com a participação da Pro Elizabeth. Obrigada, professora. Ela gostou da parte da sonoplastia. O José gostaria de ser manager. Gian, compositor. Editor, o Lio Jairo. O Jefferson, regente. A Pro Lucilene, obrigada, professora. Todas são maravilhosas, concordo com a senhora. Vitória, produtora. Tiago queria trabalhar no staff, que legal. A Rebeca, compositor. O Wendel gostaria de fazer rap gospel. E a Pro Elizabeth eu já tinha lido, que é sonoplastia. Gente, muito legal as participações de vocês. Obrigada às professoras, né, que estão aí acompanhando nossas aulas, participando com a gente. E agora, gente, além do nosso chat, nós temos mais uma forma de interação, né, através aí do nosso QR Code, tá? Onde vocês poderão colocar suas opiniões, sugestões, o que acharam das aulas, tá? A gente lê tudo depois com muito carinho e atenção, tá bom? Então, coloque aí a opinião de vocês pelo QR Code ou utilizando aí o link que aparece aí do ladinho do QR Code, tá? Que também a gente consegue receber aí as sugestões de vocês, tá ok? Olha, gente, muito obrigada pela nossa aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada, professora Fernanda, por estar conosco mais uma vez. Né? Obrigada a todos vocês aí em casa e até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.